E aí, hoje eu vou falar um pouco dessa parada de influências que a gente sente no nosso dia a dia e sente até nas redes sociais, de uma maneira geral. Todo mundo já se sentiu de alguma forma influenciado. Só que eu tava parando pra pensar que um dos fatos de eu ter conseguido instaurar o hábito de leitura na minha vida muito é por conta da minha namorada. Ela me influenciou muito nesse aspecto de ter o hábito de leitura, de ler livros. Sempre foi uma vontade minha, isso é fato. Quando eu fui amadurecendo um pouco, ficando um pouco mais velho, eu já queria ter esse hábito, só que quem não lê sabe que é difícil pra caramba você estabelecer um hábito da leitura. E depois que eu conheci ela no primeiro momento ela não tinha o hábito da leitura tão instaurado no dia a dia dela, mas acontece que ela foi uma leitora ávida na adolescência, na infância. Ficou um tempo parado, que foi a época que eu conheci ela, e depois de um tempo ela começou a ler de novo. E para um cara que nunca conseguiu ler nenhum livro inteiro na infância, foi bastante inspirador para mim. Observar o tanto que ela lia, o que ela lia. E me motivou a finalmente passar um tempo tentando ler. E hoje praticamente eu leio todos os dias. Isso pode ser pouco, mas foi uma conquista para mim. E eu acredito que como é uma conquista, vale a pena ser compartilhada. E pensando a respeito disso um pouco, eu percebi que eu tinha uma certa vergonha de admitir que ela me influenciou. Uma certa aversão a essa história, porque a gente sempre tá tentando ser os melhores, ou tipo assim, as pessoas que influenciam, saca? Nós sempre queremos que as pessoas nos escutem, nós sempre queremos ser o líder da parada, mas ultimamente, muito por conta do que eu leio e do jeito que eu tenho me percebido, eu acredito que é uma puta de uma besteira a gente pensar isso. E que se a pessoa te influenciou de uma maneira positiva, de alguma forma isso pode mudar sua vida no momento que você reconhece que realmente você foi influenciado. E aí foi quando eu lembrei desse livro aqui, Robert Sapolsky, chama Determinados. Nesse livro tem uma passagem que é muito interessante, que ele tá tentando explicar o porquê que as nossas escolhas são totalmente influenciadas pela cultura que a gente vive. E eu me peguei exatamente no exemplo, no estudo que ele cita aqui. Então, ele começa falando: seu cérebro reflete quem seus antepassados foram e que circunstâncias históricas e ecológicas o levaram a inventar os valores que cercam a você. Ou seja, seu cérebro é tudo aquilo que seus antepassados e toda a cultura que veio antes de você definiu o que você é. E por seu cérebro entende você, sua pessoa.
Aí ele começa a explicar as diferenças entre culturas individualistas e coletivistas. As individualistas, ele se refere às culturas ocidentais, né? E as coletivistas como as culturas orientais. Para fazer essa diferenciação, ele fala que as individualistas dão ênfase em autonomia, realização pessoal, a singularidade e as necessidades e aos direitos do indivíduo. Então, as individualistas geralmente pensam em você primeiro, no eu primeiro, e depois disso ele pensa que as ações são suas. Então, tudo que vem de você, tudo que você faz, a ação é sua. Já na coletivistas, eles defendem, geralmente, as culturas coletivistas defendem a harmonia, a interdependência e o conformismo, onde as necessidades da comunidade orientam o comportamento. A prioridade é que suas ações sejam motivo de orgulho para a comunidade, porque você é deles, ou seja, suas ações partem da sua comunidade, porque você é pertencente àquele meio, você é aquele meio que você está inserido. E aí, num dos estudos que ele cita, ele fala que os americanos, na hora de representar ele e o seu círculo social, ele sempre bota uma bola grande ao centro, como ele sendo a bola grande, e ao redor tudo o que rodeia ele, como pessoas, animais. Mas o americano sempre está no centro e grande. Já no leste asiático, o círculo geralmente não é maior do que os outros. E geralmente o círculo também não se encontra no centro. Se encontra solto, como parte daquela representação. E aí chega finalmente no assunto que eu quero falar, que é o estudo aqui que ele cita, que se você insistir com o americano para lhe contar ocasiões em que outras pessoas o influenciaram, ele secretará glicocorticoides, ou seja, hormônios do estresse. E alguém do leste europeu secretará o mesmo hormônio, que é o hormônio do estresse, se você incitar ele ou forçar ele a contar momentos que ele influenciou as pessoas, ou seja, a galera do leste europeu, do leste asiático, a galera ocidental em si, eles tendem a ver com aversão quando se refere a eles como pessoas influenciáveis, como pessoas, na verdade, que influenciam. Ao contrário, acontece nos Estados Unidos, em que as pessoas geralmente se sentem bem e secretam hormônios de prazer quando sentem que influenciou alguma pessoa. E a explicação que ele dá para isso, além de diversas, é que no Ocidente, geralmente, as pessoas vieram, né, são toda uma civilização formada por imigrantes, pessoas que vieram de fora, e que pelo menos nos Estados Unidos, tende-se que as pessoas meio que vieram de fora para se inserir numa cultura diferente, numa cultura que elas estão submetidas a trabalhos mais inferiores, assim, e que elas tendem a pensar mais no lado individual porque elas precisaram desse recurso para sobrevivência,
Isso foi passado de geração até a civilização que a gente tem hoje. Agora, se a gente pegar o Oriente, né? Países do Oriente, é fato que foram milênios de cultura do arroz. E para as pessoas que não sabem, cultura de arroz exige um enorme sacrifício coletivo para alimentar toda a sociedade, para fazer com que as plantações deem certo, e transformar as montanhas, né, da China, por exemplo, em coisas férteis e que dê subsistência para o grupo de pessoas. Então, o que a gente pode tirar disso? Que por mais que nós sentimos que não estamos, por mais que nós nos sentimos mal quando pessoas nos influenciam, e a gente reconhece isso porque a gente automaticamente tá liberando hormônios de estresse relacionados a toda essa parte. É importante observar que nada disso passa de uma interpretação da realidade e que tá tudo bem, velho. Você admitir que, porra, você foi influenciado. E isso não serve só para coisas boas, servem para as coisas ruins, que é aí que tá a sacada interessante. Que muitas vezes você foi influenciado negativamente também. E você reconhecer isso não é uma maneira simplesmente de fugir da responsabilidade ou como desculpa. Diversas vezes seu comportamento foi ruim por conta de onde você nasceu, do histórico que você teve, por conta das pessoas que estavam naquele ambiente e de como as pessoas ao redor da sua vida inteira te influenciaram. Então, se sinta um pouco menos mal quando você tem alguma atitude ou teve alguma atitude que você se arrepende, porque às vezes você pode ter sido influenciado. E se sinta orgulhoso também de ser influenciado quando você foi influenciado positivamente. Não fique com vergonha ou não se sinta inferior. Isso foi basicamente a maneira que seus ancestrais e todas as pessoas que vieram antes de você pensaram e te ensinaram a ser assim. Isso não deve ser motivo para incômodo. A partir do momento que você entende que você foi influenciado, e você sempre vai ser influenciado, pro bem ou pro mal. E reconhecer isso é importante pra gente tirar essa arrogância de que a gente deve ser o centro das nossas representações e, consequentemente, o centro do universo. Você não é o centro do universo. E reconheça que você é menos do que você é mais burro do que você é mais chato do que você é. Mas também reconheça que você é mais inteligente do que você já foi ontem e que você tá tentando ser mais legal do que você foi ontem também. É um caminho de duas opções, que tanto na opção 1 como na opção 2 você vai sofrer as mesmas consequências e vai depender da maneira que você vai pensar a respeito disso. É isso. Influencie mais
e seja mais influenciado pelas pessoas boas ao seu redor.